Oi, estamos voltando aqui com a segunda parte da nossa aula de sinais vitais, onde iremos conversar um pouquinho com vocês a respeito da pressão arterial. Os objetivos dessa aula em relação à pressão arterial são o que é a pressão arterial, qual a repercussão da pressão arterial no organismo e como medir a pressão arterial. A pressão arterial, pessoal, a gente pode considerar como uma pressão sanguínea sistêmica, que é a força exercida pelo sangue contra a parede das artérias. Ela pode ser obtida num contexto clínico, mediante uma técnica simples, que é o que iremos aprender essa semana. E as suas implicações diagnósticas e prognósticas, elas são importantíssimas. Segundo a nova diretriz brasileira, que foi publicada no final do ano passado, todo médico, independente da sua especialidade, deve fazer a verificação da pressão arterial dos seus pacientes. A pressão arterial, pessoal, a gente divide ela em duas partes. A pressão arterial sistólica, que é a pressão mais alta gerada pelo coração durante a contração ventricular, ou seja, quando o coração contrai durante a sístole, ele gera uma pressão que é a pressão mais alta, e isso é chamada de pressão arterial sistólica. Já a pressão arterial diastólica, ela é a pressão durante a fase de relaxamento do ciclo cardíaco. Ela indica a resistência periférica e a facilidade com que o sangue flui das artérias para dentro dos capilares. E aí a gente tem a nossa famosa pressão 12/8, ou no caso aqui, 120/80, 130/90, 130/60, sendo sempre primeiro número, a nossa pressão sistólica, que é sempre mais alta do que a diastólica, e o segundo número, a nossa pressão diastólica, ok? A gente pode medir a pressão arterial de duas formas. Uma medida direta, que é uma forma invasiva, mediante a introdução de um catéter em uma artéria periférica. Então, eu faço uma cateterização de uma artéria periférica, coloco um catéter lá dentro e, a partir de um módulo, ele vai medir a minha pressão arterial diretamente, de forma direta. Isso é utilizado apenas em ambientes de UTI ou em emergências com monitorização intensiva, não é o nosso caso hoje. E uma medida indireta, que é o caso da gente, que a gente vai aprender hoje, que é através de um esfigmomanômetro de coluna de mercúrio, digital ou aneroide, a gente utiliza o método palpatório e auscultatório. Então, a medida que a gente vai utilizar hoje é a medida indireta. Vamos falar aqui agora, pessoal, do material que a gente vai necessitar para verificar a pressão arterial de forma indireta. O primeiro material que a gente precisa é o esfigmomanômetro, que é composto por uma bolsa de borracha inelástica, coberta por uma camada de tecido, como vocês estão vendo aqui. Um manômetro, que vai medir a pressão, que está conectado aqui por um tubo no manômetro e o outro na pera que eu vou insuflar essa bolsa de borracha. O meu esfigmomanômetro ele pode ser aneroide, como é o caso desse e desse, são esses os modelos que a gente vai utilizar aqui no Labinfo. Ele pode ser de coluna de mercúrio ou pode ser o digital. Além do esfigmomanômetro, a gente precisa também do estetoscópio para verificação da pressão arterial. Acredito que muitos de vocês já tenham ganhado o seu estetoscópio, esteja aí ansioso para utilizar, e esse vai ser o momento. Então, quem já tem o seu estetoscópio, leve para a aula para já se adaptar ao uso do seu estetoscópio. Quem não tem, não precisa se preocupar, nós disponibilizamos esse material para o treino de vocês, tá? Então, o estetoscópio, pessoal, ele é composto de uma peça auricular, que a gente vai adaptar ela ao canal auditivo. Essa peça, vocês podem perceber que ela tem uma curvatura. Essa parte aqui para frente, com a curvatura, ela tem que estar virada para frente no nosso ouvido, quando for conectar no canal auditivo.
É composta por tubos condutores, né? Então, tubo que vai conduzir a onda sonora da peça auscultatória, que é composta por um diafragma, que é essa parte retinha, que tem uma membrana, que transmite melhor os sons de alta frequência, e uma campânula ou sinete, que transmite melhor os sons de baixa frequência, como são os sons de Korotchkov, que a gente vai auscultar hoje na aula, quando a gente for treinar a prática de pressão arterial. E aí, pessoal, a gente tem o preparo. Todo paciente que a gente for verificar a pressão, a gente precisa preparar o paciente para medir a pressão arterial. De acordo com as 7ª diretrizes, a gente tem alguns cuidados que a gente tem que utilizar. Quais são eles? Primeiramente, assim como os outros sinais vitais, a gente vai estar verificando, examinando uma outra pessoa. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é explicar o procedimento para o paciente. Deixá-lo em repouso durante 3 a 5 minutos em um ambiente calmo. Evitar que o paciente esteja de bexiga cheia, que ele não tenha praticado, eu devo me certificar que ele não tenha praticado exercício físico nos últimos 60 minutos, que ele não tenha ingerido bebidas alcoólicas, cafeinadas, de preferência também não tenha se alimentado, tá? Então, não tenha ingerido alimentos. Não ter fumado nos últimos 30 minutos, então se o paciente é tabagista, ele deve estar sem fumar há pelo menos 30 minutos. E eu devo solicitar que o paciente não fale durante a medida da pressão. As dúvidas devem ser retiradas antes da verificação ou imediatamente após, nunca durante a verificação da pressão arterial. E como eu devo posicionar o paciente para verificar? Posso verificar de qualquer maneira? Não. O paciente ele deve estar sentado, com as pernas descruzadas, os pés apoiados, o dorso recostado na cadeira e ele deve estar relaxado. Eu devo remover a roupa dos braços ou, caso não seja possível a remoção das roupas, a roupa que esteja por cima do braço, ela não pode causar garroteamento. E eu devo posicionar o braço na altura do coração, com a palma da mão virada para cima. Assim como mostrar a foto, a médica verificando a pressão da paciente, sentada, com o dorso recostado. Eu devo também, pessoal, sempre medir a circunferência do braço e selecionar o manguito adequado. O manguito nada mais é do que aquela peça com a bolsa de borracha, com o tecido recobrindo. Esse manguito ele deve ter de largura em torno de 40% da circunferência do braço e de comprimento 80% da circunferência do braço. Então, um paciente obeso ele não vai ser verificada a pressão com o mesmo manguito de um paciente que seja eutrófico, assim como uma criança não vai ser verificado a pressão com o mesmo manguito de um adulto, tá? Aqui no laboratório nós temos apenas manguitos para adultos médios, de tamanho médio, que aí gira, né, o tamanho do manguito tem uma faixa que a gente consegue verificar. Mas sempre lembrando que existem tamanhos diferentes de manguito e eu devo verificar, sempre medir a circunferência do braço antes de selecionar o manguito adequado. Devo colocar esse manguito selecionado sem deixar folgas, 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital. Devo palpar a artéria radial e estimar o nível da pressão sistólica pelo método palpatório. Depois eu devo palpar a artéria braquial e colocar o estetoscópio sem compressão excessiva, tanto com a campânula como com o diafragma, isso aí fica à escolha de vocês. Colocando o estetoscópio, eu vou insuflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 milímetros de mercúrio do valor que eu estimei pelo meu método palpatório. Então, se eu estimei que a minha pressão sistólica foi de 100, eu vou insuflar até 120 ou 130. E aí, então, eu vou começar a soltar, né, o ar da minha pera lentamente, numa velocidade aí de 2 a 4 milímetros de mercúrio por segundo. E aí, pessoal, vou determinar a pressão sistólica quando eu auscultar o primeiro som, que é chamado da fase 1 de Korotchkov.
e após isso eu vou aumentando ligeiramente a velocidade de deflação até parar de escutar meus sons. E a minha pressão diastólica ela vai ser identificada com o desaparecimento dos sons na fase 5 de Korotchkov. Então, eu vou insuflar até 20 a 30 a mais do que eu estimei na minha pressão sistólica, pelo método palpatório, e vou soltando lentamente. Quando eu começo a escutar os sons, eu tenho a minha pressão sistólica. Quando eu paro de escutar os sons, eu tenho a minha pressão diastólica. Pode parecer um pouco difícil, mas na hora do treino vocês vão ver que é simples. E aí, pessoal, sempre lembrar de escutar 20 a 30 milímetros de mercúrio abaixo do último som, para eu confirmar que ele realmente desapareceu. Porque quando vocês forem estudar os sons de Korotchkov na literatura, vocês vão ver que tem momentos que ele abafa, tem momentos que ele fica mais alto, então eu posso apenas ter achado que desapareceu, mas ser um momento de que a bulha ficou um pouco mais abafada. Se os batimentos persistirem até zero, eu vou determinar a minha pressão arterial diastólica, no abafamento dos sons, que é a fase 4 de Korotchkov. Se eu precisar medir novamente, eu devo esperar de 1 a 2 minutos, anoto o valor encontrado e informo ao meu paciente o valor da pressão obtida. Chegando ao valor final, pessoal, eu vou precisar classificar a minha pressão arterial. E aí a gente vai mostrar para vocês duas classificações. Pela 7ª diretriz brasileira, que foi a última diretriz publicada, e pela diretriz americana. A diretriz brasileira, ela divide em 5 estágios, uma classificação em 5 estágios, que não vale a pena ficar aqui falando para vocês, tem aí no quadro, ela classifica em normal, os pacientes que têm pressão até 120/80, classificam como pré-hipertenso, quem tem entre 120 e 139, e 81 a 89, e classifica como hipertenso estágio 1, estágio 2, estágio 3, e caso o paciente tenha apenas a pressão sistólica aumentada, ele é classificado como hipertensão sistólica isolada. Pessoal, se o meu paciente ele tem valores que não se encaixam os dois na mesma classificação, eu sempre devo escolher a classificação em que o maior valor foi obtido. Por exemplo, eu tenho um paciente com uma pressão de 140/100. Esse paciente ele vai ser classificado como estágio 2, ok? Já que eu tenho um valor classificado no estágio 2. Se eu tenho um paciente com pressão 160/90, ele também será classificado como estágio 2. Se eu tiver um paciente com a pressão 180/90, ele será classificado, no estágio 3. Se eu tenho um paciente com pressão 170/110, ele estará classificado como estágio 3. Deu para entender? Caso tenha alguma dúvida em relação a isso, a gente discute lá nos 10 minutos iniciais da aula, ok? E a diretriz americana ela é um pouco mais simples, divide apenas em normal, pré-hipertenso, hipertenso estágio 1 e estágio 2. É sempre bom dar uma olhadinha, pois a diretriz americana meio que baseia aí o mundo todo, ok? Essa classificação que a gente dá para vocês é pela 7ª diretriz americana, o 7th Joint, mas a gente já tem uma nova diretriz americana, que é o 8º Joint, mas os valores não mudaram, tá? Então, agora é só treinar.